eu tô super feliz porque você que tá aí, você tá aqui de novo. Você que é artista, você que é imigrante, você que é artista e imigrante, ou você que não é nenhum dos dois, mas tá aqui pra saber um pouco da realidade, da verdade, do artista que imigra, do imigrante que tá na loucura e que às vezes nem sempre recebe o aplauso merecido. Então, muito obrigada por você estar aqui de novo no All the Jesses. Eu sou a Jessie e eu tô com o meu co-host, Aba. Hello everyone! Eu sou o Aba, sou ator, bailarino, cantor, pianista, não necessariamente nessa ordem, mas às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos de volta no All the Jesses. É isso mesmo, sabe por quê? Porque a arte salva, mas primeiro ela passa pela alfândega. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial que eu conheci no Brasil, mas que migrou. E, gente, ela é. Vou falar um palavrão. Ela é fodona, porque ela fez muita coisa. E eu vou ler um pouquinho sobre ela. Isso é bem pouco, é uma coisa resumida, porque o currículo dela é muito extenso e ela só começou, hein? Vamos lá. Ela é atriz brasileira natural de São Paulo, formada pela Escola de Teatro Célia Helena, uma das mais tradicionais escolas de formação artística do Brasil. Com mais de 12 anos de dedicação à atuação, iniciou seus estudos teatrais em 2008 e desde então tem construído uma trajetória marcada por versatilidade e superações. Ao longo da carreira, estudou teatro físico, improviso, atuação para a câmera e dança com nomes como Fernando Neves, Graça Mota, Melissa Garcia, Fernando Leal, Renato Borgi, Érica Montanheiro e Andréia Tedesco, entre outros. Espírito inquieto e sonhador, atravessou o oceano em busca de internacionalização profissional e amadurecimento pessoal, trazendo assim mais vida e profundidade para a composição das suas personagens. Mudou-se para Portugal no final de 2018, onde atualmente reside. A internacionalização da sua carreira trouxe novos horizontes e experiências transformadoras. O ano de 2024 foi marcado pela estreia na televisão portuguesa, interpretando uma delegada na novela Cacau, da TVI. E também pela presença no Short Film Center, no Festival de Cannes, com o curta-metragem Procuro Te Homesick, ainda em pós-produção à época. Uma experiência valiosa de inserção no circuito internacional de cinema independente. Em constante desenvolvimento, atualmente estuda a técnica, eu não sei se você vai falar certo, tá? Chubuk, o poder do ator, método reconhecido mundialmente pela abordagem emocional profunda e transformadora. Seu trabalho é guiado pelo desejo de viver personagens autênticos que provoquem reflexão e conexão. Ainda em Portugal, integrou o elenco do espetáculo teatral Mantenha Fora do Alcance do Bebê. Texto de Silvia Gomes, com direção de Juliano Lucas. Protagonizou a curta Procuro Te Homesick, com temática relevante sobre imigração, exibida na Cinemateca Portuguesa em 2025. Conta com experiência em publicidade tanto no Brasil como na Europa, locuções e produções independentes onde transita com fluidez entre palco, tela e voz, levando sensibilidade e presença cênica ao seu trabalho. Em paralelo à trajetória artística, carrega uma extensa lista de experiências vividas, além dos palcos e das câmeras, no Brasil, e mais recentemente como imigrante em Portugal, com vocês, Gil! Nossa, gente, que introdução maravilhosa! Você merece, amiga! A gente tá muito feliz que você tá aqui. A gente tem muito orgulho de você. E eu acho que muita gente que te acompanha tem muito orgulho de você. Como é que você tá? Primeiro de tudo, eu tô muito feliz, e eu falo isso de todo o meu coração, de ter sido convidada, porque vocês dois, e isso eu sempre falo para ambos também, são dois artistas que eu admiro muito, tanto no quesito artístico mesmo, profissional, quanto pessoa, o outro lado que a galera não vê, que é da batalha.
Então, eu estou muito feliz de participar desse projeto e tô empolgada. Tô um pouquinho nervosa, que eu sou tímida, gente. Ai, Somos amiga, não todos. precisa. Não precisa, aqui é uma loucura. Qualquer coisa a gente edita. Edita nada. Amiga, olha, a gente que agradece por você estar aqui. Você foi uma escolha unânime, minha e do Aba. Tipo, a Gil tem que vir pra cá. A gente tá muito feliz que você tá aqui. A gente, como eu te disse já, vou repetir de novo, a gente te admira, você é foda. Eu disse já aqui pros nossos seguidores que você é muito foda. Gente, no final... Não, aqui na descrição eu vou deixar o Instagram da Gil, as redes sociais, vai lá ver, vai dar uma olhada. Que artista, que maravilhosa. Enfim... Amiga, o tema do nosso programa é: a liberdade mora no caos ou na estabilidade? Amiga, o que você acha? A liberdade, ela mora no caos ou na estabilidade? Essa pergunta é muito profunda, né? Não dá para responder assim, de bate-pronto. Temos isso como tema de terapia recorrente, porque eu acho que vou começar dizendo que eu acho que não tem uma resposta direta para isso, porque a cabeça do artista e a vida do artista eu acho que acaba oscilando muito entre essas duas coisas. Tem momentos que a gente precisa de um mínimo de estabilidade financeira e emocional para conseguir colocar algumas coisas em ordem. E em outros momentos, quando a gente está, às vezes, criativo e produzindo e tudo mais, a gente não está nada na estabilidade, a gente não está nada estável. Então, eu acredito que a liberdade você é o artista ou a pessoa, né? Não só o artista, mas eu acho que ao longo da vida a gente vai vivenciando os dois extremos. E eu acho que você vai entendendo aquilo que você consegue gerir melhor. Então, tem épocas que mais o caos, épocas mais a, a estabilidade. Mas eu penso que se em algum momento você for para muito de um dos extremos, você pode adoecer. E falo isso com uma certa propriedade. Então, eu acho que não tem uma resposta. Eu acho que você vai entendendo, você vai vencendo os dois lados, e aí você entende, ok, esse é um mínimo de equilíbrio, épocas mais um, épocas mais o outro, mas acho que não tem uma resposta assim, fechada. Amiga, você acha que, por exemplo, quando você fala de ir para o extremo, que isso pode adoecer, você acha que então o artista precisa ter esse equilíbrio? Ainda mais o artista que imigra, né? Porque além de você ser artista, você é imigrante. Sim, E você acha que tem que ser esse equilíbrio? Porque assim, o imigrante, pra quem tá ouvindo e não sabe ainda não imigrou, quando a gente chega num país novo, a gente leva a bagagem de conhecimento que a gente tem, mas esse conhecimento por um tempo fica guardado, porque a gente tem que fazer outros tipos de trabalho, começar de uma outra forma. Você tá começando uma nova vida num lugar totalmente diferente. Então, você acha que é aí que adoece? Me explica mais um pouco, assim, que eu você... acho que adoece assim, eu acho que todo artista, boa parte dos artistas, e isso eu fui tendo certo entendimento por conta de terapia e por conta dessa técnica, que é técnica Chubbuck, que estuda muito a partir de é, questões que você tem, normalmente questões em aberto, né? E, e eu acho que a maioria dos artistas está sempre tentando curar alguma dor ou expressar alguma coisa que perante o dia a dia ou a sociedade seria um pouco mais difícil da pessoa entender o que é, e não que as pessoas precisem entender, mas eu acho que às vezes quando a gente não sabe o que fazer com aquela situação, com aquela dor, a gente consegue transformar em arte, seja através da dança, da música, da atuação, da pintura. Eu acho que de alguma forma é feito vai por esse caminho. Então, se a gente suprime isso, então, por exemplo, pegando já esse gancho de ser imigrante, se eu chego aqui, ok, eu tenho esse entendimento de que eu vou ter que trabalhar em outras áreas, com outras coisas fora da arte. Mas se eu faço só isso e não encontro algum momento para fazer algo que seja, nem que seja para mim, nem que seja para amador, no sentido assim, que não seja a nível profissional e que eu esteja recebendo uma remuneração por isso, eu acho que é onde a gente começa a adoecer, porque a gente está sufocando aquilo que vai nos curar.
Então eu acho que isso pode adoecer. E aí o outro extremo que eu acho que é se a pessoa vive no mundo da fantasia, do tipo, eu quero fama, não que isso seja um problema, eu quero ser reconhecido e vou viver da minha arte, e nega todas as outras coisas que precisa fazer para quem não tem essa condição financeira favorável, e aí vive só nesse mundo de ilusão, a pessoa de repente pode ter sorte, conseguir coisas e conseguir ser remunerado. Mas do contrário, viver só no mundo de fantasia, aí vem a falta de estabilidade financeira, porque você precisa comer, você precisa morar, você precisa fazer as suas coisas. E aí, quando as necessidades básicas também não são suprimidas, é onde a pessoa também começa a entrar em pane, né? É. Então, acho que é um pouco isso. E amiga, como é que foi essa tua descoberta assim pra arte assim? Como é que foi tua infância? Você sempre soube que queria ser atriz? Primeiro eu quero Hum. saber, eu quero te fazer duas perguntas em uma. Eu quero saber se você sempre soube que queria ser atriz ou que você queria ser artista e você sempre soube que você queria sair do Brasil e migrar outros continentes? Vamos lá. Não, nunca na minha vida imaginei que eu fosse ser atriz. Nunca passou pela minha cabeça, porque eu sempre fui uma criança extremamente tímida, mas assim, tímida, a gente costuma falar, tipo, no Brasil, como se fosse da roça, né? Então eu tinha muita vergonha de tudo, de falar com as pessoas, de falar no telefone, de ir numa padaria comprar pão. Eu era muito, muito tímida. Em escola também, para apresentar um trabalho, fazer uma leitura em voz alta. É sério, eu tremia, tremia. Nunca tinha pensado. Eu imaginava que eu ia para uma área de exatas, porque eu sempre, nunca fui de humanas, sempre fui de exatas, sempre, sempre amei. E aí, quando eu estava, acho que com uns 16 anos mais ou menos, de 16 para 17 anos, eu lembro, por conta de timidez ainda, e era um período que, enfim, estava ali perto de terminar o colegial, e aí já ia ter que começar, que já queria trabalhar, porque eu queria meu dinheiro, né? Eu sempre ficava nessa, que eu preciso do meu dinheiro para fazer as minhas coisas. E aí a minha mãe encontrou um curso de teatro, acho que você que é, os dois são de São Paulo, né? Tem o teatro vocacional, que normalmente tinha nos teatros ali de São Paulo, e que era um curso gratuito, e a minha mãe viu e falou assim: viu naquele jornal amarelinho e tal. E aí ela falou assim: por que você não faz? Pra, tipo, pra te ajudar na questão de timidez mesmo. E aí eu sei que eu fiz a inscrição. Eu lembro que a primeira aula eu não pude ir. A segunda eu cheguei um pouco atrasada e fiz, mas assim, foi desesperador, justamente pela vergonha. E na terceira aula aconteceu algum evento também que eu não pude ir. Aí eu fiquei com vergonha e não voltei mais. Depois, eu acho que com 18 anos que eu fiquei nessa, eu falei, acho que eu vou procurar algum curso. E aí encontrei um curso que era um curso básico, fiz, gostei, mas ainda estava naquela, né? Tinha terminado a escola, faço faculdade, não faço, e aquela coisa, você tem que ter uma profissão, você tem que ser alguém na vida, e lá, lá, lá. E como eu gostava de exatas, eu cheguei a me matricular na faculdade de Ciências Contábeis. Meu Deus. Ciências Contábeis, e estava ali ainda na dúvida, né? Na época, eu lembro que as minhas três opções eram Ciências Contábeis, Economia e cogitei, não sei se tipo tecnologia, alguma coisa de TI e tal. Se tivesse feito, talvez eu estivesse bem, né, financeiramente hoje. Mas a cabeça, não tanto. Me matriculei, e aí eu lembro que, só que eu acho que eu fiz tipo uns 2 ou 3 meses de curso, e eu sentada ali, aí eu lembro que um dia eu estava sentada assim, estava tendo aula de mercado financeiro, e aí olhando, aí sabe quando a professora estava explicando, mas sabe quando começa a virar um... E aí eu fiquei parada, eu falei, gente, eu vou ficar aqui 4 anos, e depois eu vou trabalhar com isso. E aí aquilo me deu uma angústia, um sufoco. Aí nesse dia eu cheguei em casa, falei assim, mãe, eu acho que eu não quero continuar nessa faculdade, eu queria fazer teatro. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela falou assim, quem vai pagar pra você? Não é você? Eu falei, é. Ela falou assim, então tranca, então fecha e vai fazer seu curso de teatro. Que E aí coragem. assim, Coragem. muita, Aí já muita é uma coragem. aí você já vê um traço de uma pessoa super corajosa, tipo, fui, não gostei, vou desistir, vou para o teatro. Isso já é um ato Sim, de coragem. exatamente. E
Porque é engraçado que, assim, os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre me apoiaram, assim. Então, eu vejo que nessa área, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm esse apoio, né? E acaba não fazendo por conta disso. E aí, nesse ponto, eu não tinha o apoio e a estrutura financeira, que é, a gente pode falar disso, que é tipo ralação. Mas, por outro lado, meus pais nunca me criticaram pela minha escolha. Então, ela falou assim: é você que vai fazer, é você que vai pagar, não liga para o que os outros vão falar, vai lá e faz. Ah, e aí eu fechei e fui fazendo outros cursos, né? Então, eu fiz alguns cursos que eram profissionalizantes, mas que começavam num nível mais básico. No meio disso, teve muito caos, muito questionamento de pensando, isso não é para mim, de quase desistir. E aí, entre alguns professores que causaram algumas frustrações, a ponto de realmente eu pensar, não é para mim, não vou fazer. Depois eu voltei antes de fazer o curso do Célia Helena, eu voltei mais uma vez para o teatro vocacional, que foi quando eu tive aula com a Andrea Tedesco, que eu cito ela sempre nas pessoas da minha formação, porque ali foi um lugar muito. Ela tinha muito cuidado para conduzir as pessoas, então era um teatro básico, digamos, né? Então tinha pessoas ali que já tinham feito alguma coisinha ou não, mas era para todo mundo iniciante, digamos assim. E ela falava muito do que não tinha certo, não tinha errado. Ela conduzia de uma forma muito leve, assim. E ali, por mais tímida que eu fosse, foi onde eu fiz, no caso, a minha segunda apresentação de teatro. Mas, assim, ali, conforme a gente ia experimentando coisas, eu fui percebendo que um pouco daquelas coisas, daquilo que eu falei, um pouco da dor e dos questionamentos que eu tinha, que eu não conseguia verbalizar, no palco, ali eu conseguia, de certa forma, colocar isso para fora e a máscara no sentido da personagem. Então eu acho que a personagem te dá uma certa proteção. É óbvio que você tem que ter um cuidado, né? Porque a gente está falando com outras pessoas, de certa forma a gente acaba dando voz, incentivando, influenciando. Mas eu acho que ali foi quando eu percebi que, tipo, eu entrava, fazia alguma cena e tal, e trocava muito com os meus amigos, e aí dava aquele frio na barriga, e depois eu falava, gente, que coisa doida é essa, né? E no meio desse curso foi quando eu comecei a pesquisar as escolas e encontrei o Célia Helena e bati o martelo. Falei, meu, é nesse lugar que eu quero estudar. E aí começa a relação do tipo, e agora vamos ver por qual caminho. E para responder a sua outra pergunta do morar fora, eu não lembro exatamente com que idade, mas eu acho que na minha adolescência, talvez ali quando eu tinha uns 15, 16 anos, o que acontece? A minha vida, até os meus 6 anos de idade, eu tinha uma vida ok, estável. Até a terceira série eu estudei em escola particular, mas aí depois que os meus pais se separaram, foi tipo ladeira abaixo, assim. Então, tipo, foi uma vida um pouco bem difícil. Fui para a escola pública, cresci num bairro no Capão Redondo, que é uma periferia. E então, assim, foi um período muito difícil, tipo assim, da pré-adolescência, adolescência até certa parte da vida adulta. E eu lembro que em algum momento uma prima de uma conhecida ia fazer intercâmbio. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, o que é isso de intercâmbio, né? E comecei a pesquisar e vi que era questão de morar fora, para estudar inglês e tal. E eu acho que dos meus 16 até sei lá que idade, até meus 20 e tantos anos, eu comecei a fazer muita pesquisa de escola de intercâmbio. Então, eu lembro quando eu comecei a mexer em e-mail, essas coisas e tal, eu começava a pesquisar como que era, tal, tanto para morar nos Estados Unidos, eu olhava muito a Austrália, e aquilo eu fantasiava na minha cabeça, eu falava, gente, deve ser uma coisa muito maravilhosa. Eu morava numa periferia, e naquela época eu já pensava, eu falava, gente, o mundo é muito além disso daqui, do que eu tô vivendo. E eu ficava pensando, falei, isso aqui que eu tenho que ser? Tipo, eu tenho que ficar aqui e por ser um bairro, acho que talvez na época, menos acesso a informações e educação de um modo geral, então as meninas engravidavam muito cedo, é,
não tinha muito não tinha uma, como que eu posso dizer, oportunidades, não saía muito dali, era aquela bolha ali. E eu sempre fui muito questionadora, né? E eu ficava falando, não é possível que é só isso. Então eu comecei a fantasiar mesmo, falava, gente, deve ser muito incrível ter essa oportunidade de morar em outro lugar, de aprender um idioma. E fui pesquisando, e aí eu lembro que toda vez eu fazia, gente, é sério, eu fazia muitos orçamentos. E aí eu colocava, fazia vários orçamentos. Aí quando eu recebia, que vinha aquele valor, eu falava, meu Deus, quando? Qual a. Dá até vontade de chorar, porque eu falava, eu lia assim, eu falava, gente, impossível isso. Yeah. E aí tinha essa menina que tinha feito, e eu falava, mas gente. E aí, óbvio, ela era meio que da minha idade, os pais proporcionaram isso para ela, e eu me questionava, eu falava, mas meus pais não têm condições de fazer isso para mim. Então, foi assim, foi um sonho que eu fui cultivando por muito tempo, fazia orçamentos, via aqueles preços absurdos, e aí respirava e falava, tá. E aí depois comecei a trabalhar, mas ainda assim era um valor muito baixo. Então, eu acho que isso de ir para outro país foi uma coisa que foi um sonho que eu fui alimentando, e depois que eu fui trabalhando e tudo mais, me formei, eu fui pensando, eu falei, ok, eu não sei quando, eu não sei como, mas em algum momento isso vai acontecer, em algum momento eu vou conseguir. Então, acho que veio um pouco disso, assim. E a carreira de atriz foi isso. Conforme eu fui fazendo curso, formação, que eu decidi falar, ok, eu gosto disso, eu vou investir, vou ser atriz. O que eu acho interessante da tua história, que o questionamento é o start pro querer mudar. Né? Você falou, eu sempre fui muito questionadora. Será que eu vou ter que viver essa realidade? Talvez não. Se eu escolher ir para outro caminho, talvez não. É claro que a gente fala, quando a gente fala aqui, a gente fala de vários casos e várias situações e privilégios, claro, mas eu também acredito numa força maior e no universo. Você questionou uma coisa do tipo, e se eu não escolher o que eu posso fazer para mudar? Porque por mais que demore, por mais que você imigrou quantos anos depois? Ah, Ah, eu vim para Portugal com 28. então, por mais que você foi quase 15 anos depois, por mais que demore, você conseguiu. Você fez, você tentou mudar a tua realidade e veio de um questionamento, a coragem de se questionar. Às vezes, as pessoas, a gente tá num momento da vida que a gente não tem a coragem nem de se questionar. Será que é isso mesmo que eu quero? Peraí, será que é isso? E você teve essa coragem desde lá da faculdade, você falou assim, cara, Sim. eu acho que não é isso. É o primeiro questionamento, né? A coragem que você teve. Eu acho que não é isso. Eu acho que não é isso que eu quero. E a coragem de, mesmo tímida, entrar fazer uma aula de teatro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão vendo a gente aqui. Eu, a Gil e o Aba, a gente já fez muitas aulas de teatro na vida, muitas aulas de arte. O primeiro dia da aula de teatro é cocô na calça, é diarreia que eu sinto. Eu fui fazer um curso ontem, diarreia. Gente, Gente, é desesperador. E para é mim a parte de se apresentar, porque todo início de curso, né? A maioria você tem que se apresentar. Eu falo, meu Deus do céu, que desespero. então, isso já é uma outra coragem. Tem gente que fala assim, não é fácil. E fazer ir para uma aula é ter uma coragem. Imagina fazer casting. É outra eu acho que a tua história se baseia muito de uma mulher muito corajosa, Gil. Pelo que você tá contando, pelo que a gente vê, é uma coragem. E essa coragem, você acha que vem de um lugar que você trabalhou isso, você estudou, por exemplo, sobre isso? Ou você acha que foi sempre natural seu, tipo, desse questionamento? Eu acho que é um. Nunca pensei nisso, mas o que me vem na cabeça agora, eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que vem primeiro desse inconformismo de não aceitar determinadas coisas, talvez de uma teimosia de uma aquariana que gosta de não ceder, né? Do tipo, por que que tem que ser assim? Eu sou do contra. Do tipo, não, pode ser B, C, D ou Z. Então, eu acho que vem um pouco de personalidade. Por mais que, assim, por mais que em muitas das situações eu sou uma pessoa muito mais calada, eu não sou de tipo de questionar no sentido assim, de brigar, não, eu sou meio que de aceitar determinadas coisas, tipo regras sociais de um modo geral, mas
não me queira me colocar em um lugar que eu sei que eu não preciso estar ali. Então, acho que vem um pouco dessa teimosia, o inconformismo do tipo, de coisas que de repente, como que eu posso dizer? Às vezes um pouco de raiva, inconformismo mesmo, umas coisas, eu falo, não, gente, não quero isso, tá me incomodando e vou procurar, sabe? E uma outra coisa que eu sempre gostei e faço até hoje eu sempre assisti muitos vídeos e sempre pesquisei muitas coisas voltado para a área de psicologia, psiquiatria, de superação, histórias de pessoas que saíram de um ponto A para ponto B, seja profissional, seja de saúde, de várias áreas. Então, eu sempre busquei me motivar dessa forma e de buscar, como que eu posso dizer, talvez ferramentas. E hoje em dia eu faço terapia, né? Eu comecei a fazer terapia não tem tanto tempo assim, quer dizer, mais ou menos. Mas eu acho que eu sempre respirava fundo e ainda hoje, para muitas coisas, eu penso, eu falo, gente, tem que ir com medo, tem que ir com timidez, tem que ir, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, ninguém vai fazer. Então, meio que talvez, só pegando um exemplo e pulando para alguma uma situação que talvez, não sei se você abordar ou não, mas de trabalhos aqui em Portugal, durante a pandemia que eu, enfim, como a maioria, muitas pessoas ficaram sem trabalho, tive que me virar de certa forma, e foi quando eu comecei a fazer os doces, as balas baianas, e nunca tinha feito. Eu falei, Deus, eu nunca tinha feito. E aí eu lembro que eu estava no quarto e eu estava desesperada, porque eu sou muito metódica com as coisas que eu preciso cumprir, de pagamento e tudo mais. Para algumas coisas eu sou chata, assim, né? Véia enfim, e aí eu desesperada, eu falei, e agora? Como que eu vou pagar minhas contas? Aí eu lembro que eu estava no quarto, eu tinha pensado em algumas opções, e eu pensei assim, eu falei, Deus, eu falei desse jeito, eu falei assim, Deus, é o seguinte, o Senhor sabe do meu coração, eu preciso de uma solução. Comecei a pesquisar e pumba, me veio o lance da bala baiana na cabeça. E aí nunca tinha feito, pesquisei, vi o que eu precisava de ingrediente, tinha um resto de um trocado na conta, comprei e comecei a fazer. E aí, mas aí onde que eu quero chegar com isso? Porque no início, né, eu fui vendendo para os amigos, divulgando no Instagram e tal, e teve um momento quando já estava um pouco mais liberado as saídas aqui, que foi quando eu decidi que eu queria vender na rua. Só que voltamos para o ponto de que eu sou extremamente tímida, assim, absurdamente. Então eu nunca foi uma questão do tipo o ato de vender na rua por vergonha de vender na rua, do tipo, nossa, olha aquela pessoa. Não, é pela minha timidez de falar com as pessoas. E aí, na época, eu lembro que a Aline, que mora aí perto agora, que vocês estão próximas, morava aqui em Portugal, e aí um dia eu falei pra ela, eu falei, nossa, amiga, eu queria muito ter coragem de vender, porque eu imaginava que era um meio que ia me ajudar a ter a estabilidade mínima, básica financeira. Pra sobreviver. E aí a Aline, ela é toda, né, comunicativa, expansiva e tal. Ela, não, eu vou com você, bora, e lá. E assim foi. Bom, ela ficou um tempo vendendo comigo, tal, não sei o quê. Mas quando eu decidi, teve um momento que não tinha mais pessoas para me ajudar e eu falei, bom, vou ter que ir sozinha. E aí, gente, é onde entra mais uma vez a questão da coragem e questionamento. Eu pensava, gente, eu não tenho escolha. O que eu tenho de ferramenta em mãos nesse momento são os doces, porque eu recusei os possíveis outros trabalhos fixos com contrato, porque eu queria ter a liberdade para continuar investindo na minha carreira artística. Então tem toda essa matemática na cabeça também que você vai, né, do tipo, ó, você vai colocando na tal da balança. Ah, eu prefiro ficar trabalhar num lugar que seja estável, fixo, mas eu vou ter tempo para fazer outras coisas. O que que me deixa mais angustiada, né? Então, o enfrentar esse medo de abordar as pessoas e tudo mais era ainda menor do que a angústia que eu estaria num lugar fixo. Mas assim, eu rezava uns 30 Pai Nossos antes de sair de casa todos os dias. É sério, gente. Pra mim foi assim, todos os dias que eu saía pra vender, porque eu ia na incerteza, eu podia sair com a cesta de bala baiana e vender todas, como eu podia não vender. Não sabia. E aí respirava fundo e é isso, dá coragem, porque aí eu colocava os meus objetivos à frente. Ok, por que que eu estou fazendo isso? Eu preciso de dinheiro para isso, isso e isso. Ah, isso é só por um período. Ah, eu estou fazendo isso porque o meu objetivo é ter a disponibilidade se aparecer um teste numa agência.
Então, eu acho que o conhecimento, a terapia, essa busca de autoconhecimento e entender o porquê das coisas, o que faz sentido para você, eu acho que isso vai te dando as respostas e caminhos para você tirar essa coragem. E E te aí, vai, assim, e vai, e cada vai te época da vida você vai, tipo assim, passando por desafios diferentes, vai. E acho que vai te ajudando, porque uma coisa muito interessante que você falou foi: eu colocava o meu porquê na frente. Por que eu tô fazendo isso? Porque isso é um ato de coragem mesmo. Muito legal, Gil, você compartilhar isso com as pessoas. É isso. O porquê que eu tô fazendo isso? Por que eu. Porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa que a gente não gosta muito, mas pra ter uma possibilidade de fazer uma coisa que a gente lutou a vida Exatamente. inteira. E colocar esse porquê na frente das coisas que você precisa fazer é essencial. Muito obrigada, amiga. Olha, você quer fazer alguma pergunta? Eu sei que você fica se segurando e eu vou cortando. Eu sou leonina. Na verdade, eu acho que eu e todos que estão ouvindo gostaríamos de saber. ahm, Na verdade, a gente queria que você contasse pra gente, Gil, como foi a sua experiência de imigrar para Portugal e uma pergunta dupla, assim como a da Jéssica. Conta pra gente, como foi a sua experiência de imigração para cá, para Portugal, e como foi a inserção da sua carreira artística aqui? Ok, vamos lá. Nunca tinha pensado em Portugal, primeiramente. Nunca tinha pensado, porque baseado nos meus orçamentos, eu queria ir para um país que eu pudesse estudar o inglês. E pesquisava e tal, Estados Unidos, Austrália, só que os valores eram muito altos, via Irlanda, para mim a questão do frio era uma coisa que pegava muito. E aí, na época, um pouco, acho que um ano mais ou menos antes de eu vir para cá, um amigo meu que também é ator, na época ele veio para Portugal. Na época ele falou assim: ah, vamos para Portugal e tal. Eu falei: nossa, fazer o que em Portugal, né? Ele falou assim: não, lá tem curso de teatro, assim, assim, assado. E ele falou meio que por cima para mim como seria a questão de entrar no país mesmo, porque era mais fácil, né? Por conta dos acordos e tudo mais, Portugal-Brasil. E aí ficou no ar e eu pensei, gente, nunca tinha pensado em Portugal. Então ele veio e aí, por alguns meses, quase um ano, eu ia trocando algumas ideias com ele e cheguei à conclusão de que era um país que seria mais acessível para que era possível, né? Eu me organizar e poder sair do Brasil. E na época eu morava ainda com a minha mãe e eu já estava com 28 anos, então eu estava assim já um pouco angustiada no sentido eu preciso dar um rumo para minha vida, ou eu vou morar sozinha, ou eu faço, ou eu vou fazer essa experiência de morar em outro país. E eu lembro que eu falava pra minha mãe que eu falava assim, se eu não for, eu falei assim, eu não me importo de ir e de repente, putz, não deu certo. Sei lá, passou 2, 3 meses, não deu certo, voltei pro Brasil. E eu falava pra ela, eu falava assim, pra mim tá tudo bem. Só que se eu deixava muito claro, se eu não for, eu vou ser uma pessoa frustrada. E eu não quero ser uma pessoa frustrada. De não ter saído, de não, né? E na época eu aproveitei, eu falei, bom, eu sou solteira, não tenho marido, não tenho namorado, não tenho filho. Falei, de repente eu acho que esse é o momento. E aí eu vim para Portugal, eu vim em dezembro de 2018, então eu vim com a ideia de ficar de 6 meses a um ano. Eu acho que muita gente acaba, né? Ah, eu vou ali por um período. E, Quanto tempo você já tá em e aí, Portugal, amiga? 6 anos e meio, dezembro vai fazer 7 anos. 7 anos. Era E pra aí fazer seis vim, meses. exatamente. E aí eu vim, e quando eu vim, eu costumo falar que eu vim para a experiência de vida. Ponto. Eu não vim com trabalho já. Tipo, eu não tinha trabalho. Esse meu amigo na época me recebeu, mas eu não conhecia ninguém, não veio família. E eu vim aberta realmente para viver a experiência. Então, quando eu cheguei aqui, no Brasil, eu já trabalhava de forma autônoma e foi um ano que eu estava começando a fazer mais publicidade, a minha carreira como atriz estava começando a melhorar. Então, tanto que algumas pessoas começaram ainda a falar, falaram, nossa, agora que está fluindo os trabalhos para você aqui, você vai? E eu pensei, vou, porque, né, a nossa podia, eu fico pensando, né,
se eu tivesse no Brasil, podia ter deslanchado? Poderia, como também não. E eu falei, ok, esse foi o momento de eu sair. Então, como no Brasil eu fazia o trabalho como atriz, mas eu fazia várias outras coisas para, né, sobreviver, então eu já vim com esse espírito, então eu cheguei aqui e só entrei na mesma onda. Só que eu fiz as duas coisas. Ao mesmo tempo que eu fui fazendo outros trabalhos, freelancer, é, nunca trabalhei de contrato aqui, eu acho. Acho que não. Mas assim, como eu fui buscando eventos ou vários tipos de trabalho aqui, mas ao mesmo tempo já fui em busca de agência de atores, né? Então, cheguei, tinha meu currículo, meu portfólio, foto, e fui em algumas agências. E na época, e por muitos anos, nas agências que eu fui, eles me deixavam sempre na parte comercial. Então, tinha o setor de atores, mas tinha a parte comercial. E fiz muita figuração também. Tem atores que não fazem, e tá tudo bem, cada um sabe, né? Onde o calo aperta ou o que é viável ou não. Aqui, nos primeiros anos, eu fiz bastante figuração e porque na minha cabeça, mais uma vez, eu tinha a resposta, né? Por que que eu estou fazendo? É óbvio que eu, tendo formação, gostaria de estar atuando, né? Fazendo outras coisas, não desmerecendo o figurante. Mas eu tinha uma formação, eu queria fazer outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha consciência, ok, é um país novo, eu estou começando do zero na vida pessoal, na vida profissional. E para mim, ali, curiosa que sou, eu gostava muito de ver os bastidores das coisas, de saber como que funcionava a produção, as gravações, se era muito diferente do Brasil. Enfim, conhecer pessoas mesmo. Então, era um trabalho também que, querendo ou não, era desgastante por muitas vezes, mas me dava um certo retorno. Não era tão bom, mas eu ia ali administrando, mas que foi me dando possibilidade de conhecer pessoas. E as pessoas da agência, eu estava ali na figuração, mas eu sempre, ó, tem meu material, eu sou atriz e tudo mais. Então aqui eu sempre fui caminhando com as duas coisas. Eu poderia dar uma lista extensa só do meu trabalho artístico, e pensando nisso, graças a Deus que eu preciso verbalizar para eu entender. Mas eu também poderia falar só de outros trabalhos em paralelo que eu fiz que não tem nada a ver com a arte, né? Eu tenho essas duas coisas que vão caminhando e aí época é mais um, época é mais outro. É... E aí, enfim, fui ficando, né? Veio pandemia, continuei aqui, muitos desafios e fui ficando e decidi ficar. E no meio disso, eu acho que comecei com as figurações, mas eu acho que vale deixar muito claro para quem quer ser um profissional da arte que precisa de base, estudo. Eu fiz figuração aqui, mas não foi a figuração que me levou para a novela, não foi a figuração que me levou para a publicidade, não foi a figuração que me levou para o palco. Foi o Não, seu background, são os né? meus 12 anos de estudo. Uhum. É, então eu tenho vários cursos no Brasil, eu tenho vários workshops, eu tenho uma formação em artes cênicas, eu o tempo todo continuo estudando, eu estou sempre em movimento, seja praticando, lendo um livro, encontro com um amigo, seja um workshop, seja um curso mais extenso, aula de câmera, aula de voz, terapia, tudo. Então, não é porque eu acho que tem um pouco disso. Como às vezes para quem não é do meio, vai fazer uma figuração e o olhar cresce no sentido do tipo, ai, câmera e ver o resultado, eu acho que às vezes as pessoas fantasiam um pouco. E eu acho que é muito importante a pessoa saber que não, gente, você precisa estudar. Tipo, o ter a sorte ou ser vista ali é tipo é um detalhe que pode ou não acontecer. Mas e aí, você está preparado para bancar um texto? Você está preparado para dar profundidade para um personagem? Você está preparado para bancar um palco? Então, eu acho que vale deixar isso claro. O que a figuração aqui me deu possibilidade foi continuar tendo a flexibilidade de tempo, querendo ou não ter a remuneração, que era baixa, mas aí eu acho que vai da administração de cada um e continuar estudando. Então, e aí continuava nas agências, via teste, mandava. E aí aos poucos foram surgindo testes para publicidade, que eu passei, gravei publicidade. Uma das agências que eu fiz uma figuração ou outra, a pessoa sabia que eu era atriz. E aí teve um momento que entrou um teste para um filme para gravar na Espanha. Era um filme que foi uma história que se passava no Brasil também.
E aí eu fiz, e precisava de uma personagem brasileira, então eu fiz o teste e passei. E assim, foi incrível, eu gravei nas Ilhas Canárias, e aí também foi incrível. Antes disso, vale falar também, né? Que durante a pandemia, falando do universo, eu falava, nossa, quero trabalhar na Espanha, quero gravar alguma coisa na Espanha. E aí eu pensei, eu falei, cara, mas tá, eu não falo nada de espanhol. Tanto que quando eu fui com a Jéssica a primeira vez para Madrid, em 2019, e na primeira paragem para a gente tomar um café, que a pessoa começou a falar em espanhol, eu lembro que eu travei, porque eu não entendia nada. Não sei se você lembra, Jessie, Eu lembro. mas, tipo assim, eu E falei, eu com meu tipo, eu portanhol, fiquei travada, porque não falo. eu com meu portanhol falando, Não, Gil, você com seu portunhol tipo, Gil, a gente se e vira. toda caruda. E eu, olá, eu não falava absolutamente nada. E aí eu pensei, eu falei, bom, para trabalhar, para fazer qualquer coisa na Espanha, eu preciso estudar o espanhol. E aí comecei a estudar o espanhol, enfim, surgiu essa oportunidade, gravei o filme, fui lá, foi uma experiência assim incrível, eu trabalhei com atores que são conhecidos na Espanha. E teve essa oportunidade, depois teve também uma outra participação num longa-metragem aqui, que eu mandei material, fui aprovada, gravei durante a pandemia. Gil, fala um pouco. Depois disso, Desculpa te eu, cortar. Fala, já que você tá falando já dos seus trabalhos, fala um pouco dos trabalhos que saíram agora, como o curta, como a novela. Me fala um pouco assim, meio pincelado. Eu sei que a gente tá com pouco tempo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. bom, falando dos meus últimos 3 trabalhos aqui, é, tem a questão da novela. Mais uma vez, na parte questionadora, eu fiquei pensando, eu falei, não é possível que é só um QI, eu tenho que conhecer alguém para me colocar lá dentro. E aí existe o caminho tradicional de você fazer o seu cadastro lá Ai, gente, como que fala? Na TV, né? E fiz isso em 2022, talvez, mandei meu material, me chamaram, eu fiz o registro de imagem, então fica lá no banco de dados. E depois de um tempo, renovei meu material, mandei, e aí veio o convite quando teve essa novela, que a história se passava em Portugal, no Brasil, então foi uma novela que deu bastante oportunidade para atores brasileiros, né, por conta da história. E aconteceu de ter essa oportunidade de eu fazer a personagem, uma delegada, e foi uma experiência assim muito incrível, tanto porque foi minha primeira novela, então a mesma coisa, né, de ver o funcionamento é completamente diferente de outros trabalhos que eu já tinha feito e de ter a oportunidade de trabalhar com atores que eu conheci ali, que foram super receptivos, atores brasileiros, atores portugueses. Então teve esse trabalho, que a novela foi pro ar em 2020, final de 2023? Não, 2024. Foi mais ou menos isso. Teve este trabalho, teve agora, que é o meu projeto assim, que tá assim, que dá o quentinho no coração, que é atual, que é essa curta-metragem chamado Procuro T, Homesick, em inglês, que é a história de uma imigrante brasileira e as dificuldades que ela passa aqui para arrendamento, né? Aluguel de casas e questão de xenofobia, todas essas questões. E essa curta-metragem, o Danilo Godoy, que é o diretor e roteirista e amigo, a gente se encontrou, a gente sempre falava, vamos fazer alguma coisa junto, vamos fazer. Eu conheci em 2019 e a gente sempre falava, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí em 2023, um dia a gente respondeu os stories um do outro e a gente estava meio revoltado com algumas coisas artísticas nessa época de crise, de caos. E a gente se encontrou, vamos tomar um café. E a gente começou a falar coisas que estavam incomodando nesse lance de aluguel de casa e de imigração. E ele, bora gravar alguma coisa? Bora, eu vou escrever. Então, menos de um mês ele escreveu. A gente movimentou outros atores que podiam participar. Ele tinha uma pessoa que poderia filmar, um outro do som. Então, assim, foi uma produção completamente independente. A gente fala, né, que é. Ai, como que a gente fala? Tipo, de guerrilha. Porque foi sem grana nenhuma. A gente teve um final de semana para gravar. E, assim,
foi dentro do caos e visceral e bora fazer, e quem pode com isso, eu pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta? E vamos assim, e insegura e com medo, mas vamos com medo mesmo. Enfim, gravamos. A gente gravou em abril de 2023. Ele ficou parado um tempo, ele só foi começar a editar mais pro final do ano. E aí o que que aconteceu? Ele mandou no Festival de Cannes, tem uma parte, tem a seleção oficial dos filmes, mas tem uma parte do festival que são para os filmes que estão em pós-produção. Então você tem a oportunidade de ir até lá, então tem a parte de mercado, isso daria um outro podcast para falar. Mas ele mandou para esse setor, ele foi escolhido e nós fomos para Cannes no ano passado, no festival. Que é outro lugar que eu nunca na minha vida tinha imaginado que eu iria um dia. Imagina, amiga, imagina a menina lá do Capão Redondo. Gente, nunca imaginei. E eu olhando aquilo tudo, aquele tapete vermelho, eu falo, meu Deus, que loucura! Que lindo. E aí foi muito legal. Lá a gente fez a exibição do filme, ele ainda não estava terminado, então a ideia era justamente essa. Então a gente teve um feedback de duas profissionais muito queridas. Enfim, e aí demorou também a pós-produção, porque para isso precisa de dinheiro para pagar os profissionais. A gente fez uma vaquinha, conseguimos arrecadar alguns valores, até que o filme foi finalizado. E aí, agora recentemente, também, que eu nunca imaginava, teve uma exibição na Cinemateca aqui de Lisboa. E algumas páginas têm várias entrevistas agora, tanto a nível de Portugal, quanto acho que essa semana saiu uma entrevista na UOL também, porque tem cada vez mais, muitas pessoas se identificando com a história. Então, a nossa ideia agora é de participar em mais festivais, tentar levar para o Brasil, levar para outros países, porque é um tema que está muito em alta. E estamos buscando patrocínios e produtoras para de repente tornar uma série ou um longa-metragem. Então, esse é o nosso Gente, eu vou desejo. deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações do Procurando Ter. Você que é patrocinador, você que é sugar daddy, você que o quê? Que acredita na arte. Agora, sem brincadeira, eu vou deixar aqui todas as informações, porque quem quiser ajudar, quem quiser fazer parte desse projeto, eu tô falando aqui com a Gil, depois eu posso perguntar também pro Danilo, eu acho que é uma boa oportunidade, você que quer ajudar artistas que estão lutando mesmo para fazer as coisas acontecerem, e eu ainda não vi, falha minha, quero ver, mas eu sei, eu vi, eu li, que tem muito a ver com o que todo imigrante passa quando vai mudar, e ainda mais vindo do Brasil, puxando uma sardinha aqui, passa quando vai para um lugar novo. Então eu acho assim que tem tudo a ver aqui com o que a gente tá falando, tem tudo a ver com o tema do nosso canal. E amiga, que incrível, que história, Gil! Olha, a menina do Sim. Capão Redondo, 15 anos, aquela que desistiu da faculdade de exatas, teve a coragem de fazer um curso de teatro, tipo, agora onde você tá, amiga? Venceu! Se isso não é vencer Venci. na vida, o que é? O que O será? que é, meu bem? O último trabalho rapidinho que eu não tinha feito teatro ainda aqui em Portugal, né? Eu tinha feito teatro infantil nas escolas, mas teatro mesmo, enfim, eu não tinha feito. E aí, só para poder concluir, que teve esse, que é também um projeto que, nossa, que eu acho lindo e que a gente quer muito continuar, que é o espetáculo Mantenha Fora do Alcance do Bebê, e que foi convite de um diretor que eu conheci através de uma curta-metragem que eu fui assistir e trabalhei com. Tem outros dois atores maravilhosos em cena comigo. E é um texto da Silvia Gomes, que os textos dela são maravilhosos. Eu tinha assistido esse espetáculo em São Paulo muitos anos atrás. Então, também é um projeto muito incrível. É um teatro meio do absurdo, então foge aí, né? Às vezes tem muitas coisas para questionar e nem todas são completamente possíveis de entender. Eu acho que deixa muito aberta a interpretação de cada um. E a gente estreou no ano passado e fizemos uma apresentação esse ano em Évora e a gente está em busca de mais datas, tanto aqui em Portugal, seja Lisboa ou outros lugares. E o que eu sempre comento com o diretor, eu falo, nossa, quem sabe um dia a gente vai apresentar no Brasil também, né? Então esse é um outro desejo. Ótimo. Amiga, você tá em cartaz agora pra gente dar aqui uma divulgada ou... Não, nesse momento não, mas quem puder e quiser seguir nas redes sociais, normalmente Claro. quando tem
Normalmente, quando tem algum espetáculo ou novas exibições do curta-metragem, que eu acredito que vai ter em breve. Então, normalmente eu publico lá. Para já, eu não tenho datas, mas eu sei que muito em breve vai ter novas exibições do filme. E o teatro, assim que saiba também, eu costumo postar lá. Então, meu arroba é Julia Desante. Talvez seja um pouco confuso, mas a gente A deixa gente aí vai deixar aqui. em algum lugar na descrição. A gente vai deixar. E então eu acho que é o canal onde normalmente eu acabo divulgando os trabalhos que vão surgindo. Eu vou dar agora uma pausa porque a gente vai pro Astro News, a gente vai ver o que os astros têm para falar com a gente. Ai, meu Deus do céu! Ai, Jesus! E a gente já volta. A cortina fecha, as luzes se apagam, e quando ninguém mais está olhando, começa o verdadeiro espetáculo. Aquele dentro da sua cabeça. Com 2 planetas em retrogradação e um eclipse a espreitar, o clima astral anda denso, e pode vir tempestade emocional sem aviso prévio. É melhor deixar o guarda-chuva por perto, telesignados, porque a semana será de transformações silenciosas, e às vezes é no escuro que a verdade brilha mais. Boa noite, telesignados. Eu sou o Aba e este é o Astro News, o seu radar semanal do que os astros estão tramando. Porque eles informam, você sente, mas quem avisa, amigo é. Saturno, o planeta das estruturas, está retrógrado no signo mais intangível do zodíaco. É como tentar fazer um plano de 5 anos com base num sonho estranho de ontem à noite. A ordem aqui é rever os limites emocionais, redefinir a fé e encarar as zonas nebulosas que andamos a evitar. É o tipo de trânsito que pede menos produtividade e mais inteligência emocional. Urano também iniciou a sua marcha atrás, porém em Gêmeos, e vai passar um bom tempo aí, trazendo mudanças significativas na forma como comunicamos, aprendemos e pensamos. A revolução não será televisionada, porém pode muito bem chegar por notificação push. Aproveite esse momento para repensar as suas ideias fixas. Afinal, o mundo está mudando rápido e uma mente aberta é necessária para conseguir acompanhar. E para encerrar com emoções dramáticas em câmera lenta, temos eclipse lunar em peixes junto com a lua cheia. Um combo de revelações intuitivas, encerramentos kármicos e possíveis crises existenciais à luz da lua. É hora de soltar o que já não vibra com a tua verdade. Mas cuidado, eclipses podem ser intensos. Se pintar uma lágrima, tudo bem, nem sempre é drama, às vezes é só a maré cheia mesmo. Para concluir, entre retrógrados e eclipses, o convite é claro. Reduz o ruído, escuta o que a sua intuição anda sussurrando e não tenta forçar clareza onde só existe névoa. Às vezes, é no escuro onde a verdade brilha mais. Mais uma semana, mais uma transição, mais uma desculpa para culpar o seu signo. Por hoje é só, telesignados. E que os astros sejam leves ou ao menos previsíveis. Eu sou o Aba, este é o Astro News, e não percam semana que vem mais notícias no All the Jesses. Ai, gente, que loucura! Agora os virginianos que se segurem. Eu, particularmente, pra mim o virgem é um pouco chato. Mas, ó, amo todos vocês, tá? Organização, vamos se centrar. A fase de leão passou. Essa loucura de brilhar para o sol já se foi. E agora a gente precisa o quê? De organização. Ah, Bá, obrigada. Que lindo, você é incrível, amigo. Olha, Gil, voltando com você, meu amor. Fala pra gente bem rapidinho, qual é o teu signo? Aquário. Com ascendente? Falam que é um signo frio, né? Eu não sei por quê.
Eu sou aquário com ascendente em Libra E Lua? e lua em Câncer. Ah, amiga, eu acho que é o aquário que te leva aí com a coragem, com a cara e com a coragem, eu tenho o aquário que te fala. Sim, aí a lua puxa assim aquela coisa, a família, Sentimento. aquela dor. Socorro. Amiga, eu vou fazer um joguinho bem Xuxa Meneghel. Eu amo a Xuxa, você Ai, sabe. meu Deus. Eu amo a Xuxa demais. Eu vou fazer um jogo super Xuxa Meneghel. Eu vou dizer uma palavra e você não. Eu vou te dizer uma palavra e você não pode pensar. Você vai falar o que vier na sua cabeça. Uma frase, uma palavra, tá? Bem Ai, rapidinho. Jesus. Tipo, é bate-bola. O nome é bate-bola. Ai, era bate-bola, esqueci. Bate-bola. Bate-bola o nome. Então vamos lá, vou começar, hein? Tá preparada? Tô nervosa. Vamos lá, você consegue. Inspiração. Olha, por um acaso, a minha história. Felicidade. Ai, risada ao ar livre com amigos. Casa. Em busca. Amor. Minha irmã, Família. meus irmãos e meus pais. Um lugar no mundo. Espanha. Daqui 5 anos você se vê em. Na tela de algum streaming. Como protagonista, vale lembrar. O universo deixar marcado aqui. O universo tá Deixar registrado, exatamente. Agiu com ela mesmo Ui, a Gil eu acho que uma eterna sonhadora. Eu sou uma criança sonhadora, no fundo. Adoro. Gil, se você fosse dar um recado e esse recado aparecesse em todos os lugares, todos os streamings do mundo, neste momento, se você fosse incentivar um artista ou uma pessoa que está mudando de vida, de país, ou mesmo mudando de vida, o que você falaria para essa pessoa? Agora está sendo transmitido na Netflix de todo mundo, neste momento. Cuide do seu corpo e da sua saúde mental. É isso. Amiga, muito obrigada. Que história linda. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço. Cara, quanta coisa. Eu quero te chamar aqui já nas próximas temporadas pra gente saber o que mais você tá fazendo, né? A gente quer... Olha, o convite já está aceito. Já está... Olha, amiga, que história de superação, que história linda. Espero que a sua história consiga inspirar outras pessoas, outros artistas, outros imigrantes, outras pessoas que precisam dar uma virada na vida, uma virada de chave aí. Porque a tua história é de uma pessoa que questiona, uma pessoa curiosa. E é isso, meus amores. Se vocês quiserem mudar de vida, vamos se questionar um pouquinho. Questionamentos, né? Coragem, é necessário. Coragem. Saber que existem muitos altos e baixos, e eu acho que o entendimento que eu tenho cada vez mais é que tá tudo bem, vai existir muitos baixos, e isso faz parte da vida. Então, a gente se acolhe e não desiste, né? Porque é a vida. Eu acho que é mais fácil ter esses baixos do que a gente aceitar e deixar de mão e ser uma pessoa frustrada. Eu acho que não vale a pena. Se eu morrer hoje, ou enfim, e mesmo que eu tô tentando alcançar novos lugares, e mesmo que eu não consiga, eu tô no movimento, eu tô tentando. Eu acho que é muito melhor do que você desistir, né? E é no movimento que a gente se encontra. Exatamente. Nossa, eu fiquei muito feliz de participar, muito feliz com o convite de vocês. Muito feliz com essa coisa colorida. Tô no lance da cor agora. Cores. Meu povo, vamos botar a cor no mundo. O Aba também, que o Aba ali, ele era todo preto, todo all the black. E agora ele tá colorido. Eu amo, ele tá bem uma vibe sagitariana, que eu não sei de onde vem. Ele tá numa vibe bem sagitariana. Amigo. É isso, bora botar a cor. Aba, quer dar os últimos recados? Gil, obrigado por ter aceitado o convite, por nos dar esse privilégio que é saber mais da sua história. Você é a minha inspiração. E vai ser, eu acredito, para muitas outras pessoas que estão agora nos assistindo. E espero te receber outras vezes, em outros episódios, porque queremos saber mais. E vamos estar acompanhando, é claro, todas as novidades da vida artística da Gil. Sigam nas redes sociais, nos sigam, dá esse apoio, compartilha, sabe? A gente tem que divulgar nosso trabalho, e eu gosto de divulgar não só meus trabalhos, mas eu posto lá muito da vida real. Eu boto vida real.
É vida real de trabalho, é vida real de dia que tá um pouco merda, é treino, é alimentação, é tentativa e erro, é frustração, é viagem, é dica, eu posto de tudo. Eu gosto de vida real. É que eu acho que a identificação é onde traz inspiração também. Fala, nossa, é possível isso. Exatamente. Eu vou deixar aqui o Instagram da Gil, aqui vai aparecer na tela, o Instagram do Aba, o meu Instagram pessoal e o Instagram do All the Jesses para você saber mais informações. E aqui eu já aproveito para agradecer os nossos patrocinadores. E você, bailarino, bailarine, bailarinos, atores, artistas que precisam o quê? Precisam estar com o seu corpo forte, definido, ou quer dar uma enxugada, ou quer ficar o quê? Mais potente para aquele personagem. Ou que é o quê? Fortalecer tua musculatura, porque ser bailarino, amor, e eu com 30 anos, gente de 30 a mais, não é fácil. Então eu tenho a solução para você também, que é a Ana, que é a nossa parceira aqui do canal, Ana Agria. Entre em contato com ela. Tem o cupom de desconto ainda, o Hi Everyone 10, você ganha 10% de desconto. Bom, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, de novo, com essa história maravilhosa da Gil. Muito obrigada, meus amores. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Tchau!